Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. A promessa é de inclusão, mas a realidade traz desconfiança. O Talibã promete participação da população afegã no governo, porém, isso, que é algo diferente de 20 anos atrás, traz desconfiança para a comunidade internacional e para a população afegã, que continua a fugir desesperadamente do país. Hoje, um avião com capacidade de até 100 pessoas dos Estados Unidos transportou até 640 refugiados afegãos. A Europa faz reunião de emergência e a China e Rússia não vê problema nenhum em o Talibã voltar ao poder. Você vai ver também, o Supremo Tribunal Federal determina que o Ministério da Saúde entregue e dê garantia de entrega de doses da vacina da Pfizer para todo o estado de São Paulo. E ainda, o Brasil atinge a marca de 570 mil mortos provocados pelo novo coronavírus. Muito boa noite para você. O Afeganistão continua sob o controle do Talibã, que voltou ao país, a dominar o país no começo dessa semana, no último domingo. O Talibã, o porta-voz do Talibã, está dando entrevistas a várias redes de televisão internacionais, dizendo que a volta do regime ao governo afegão desta vez será diferente. O Talibã deverá trazer, segundo o porta-voz, um governo inclusivo com a participação da população e também deverá preservar direitos das mulheres. Porém, as mulheres, de acordo com especialistas em assuntos internacionais, acredita-se que não deverá mudar muita coisa, ao contrário, deverá piorar, uma vez que o Talibã, entre 96 e 2001, controlado sobre uma ideologia radical do Islã, fez com que mulheres ficassem completamente fora da participação da sociedade do Afeganistão, e principalmente foram submissas a essas leis islâmicas, como por exemplo a obrigatoriedade do uso da burca. Não poderiam estudar, nem trabalhar e muito menos viajarem sozinhas. Desta vez, segundo o porta-voz do Talibã, as mulheres poderão trabalhar e também estudar em escolas do ensino fundamental e superior e também nas universidades, sejam elas do Afeganistão ou fora. Porém, a promessa pode ser somente da boca para fora. É o que teme a comunidade internacional e é o que não acredita a população do Afeganistão. Em entrevista a vários veículos de imprensa internacionais, o porta-voz do Talibã disse que o regime de agora deverá ser mais ameno do que aquele que foi encerrado em dezembro de 2001. A jornalista pergunta quais são as conversas exatamente estão acontecendo entre a nova liderança do Talibã em Cabul e outros distritos afegãos, e se existe algum diálogo ou processo para construir um novo governo. O porta-voz do Talibã diz: sim, nosso programa é formar um governo afegão inclusivo islâmico. Então, eu espero que isso seja decidido dentro de alguns dias. A jornalista pergunta: você sabe dizer com quem vocês estão tendo essas conversas inclusivas? Nós entendemos que o ex-presidente Hamid Karzai do Afeganistão pode estar envolvido, ou o ex-ministro das Relações Exteriores. São estas as pessoas com que vocês estão conversando? Ele responde: eu acho que vão ter figuras conhecidas, mas agora eu não posso dizer nomes. Mas vão ter figuras conhecidas, sim.
A jornalista pergunta: o Talibã e seus líderes disseram: a guerra acabou, nós ganhamos. E as forças de ocupação foram embora e agora nós temos nossa independência. Muitos acreditam que o Talibã simplesmente quer tomar todo o controle e todo o poder. Por que alguém deveria acreditar que, sob essas circunstâncias, vocês estão interessados no envolvimento de outros membros da nação afegã no futuro? O porta-voz do Talibã responde: porque nós acreditamos que isso é importante para uma paz duradoura no Afeganistão e porque a base da nossa política é nós não queremos monopólio de poder. Quando nós tivermos uma paz abrangente e duradoura, quando todos os afegãos tiverem participação no futuro governo, por isso nós chamamos o governo de um governo afegão islâmico inclusivo. Então, por este motivo, nós queremos que este governo seja inclusivo. Se, de acordo com o porta-voz, o regime agora do novo Talibã deverá propor com que as mulheres possam trabalhar e o governo será mais ameno em relação ao radicalismo. O porta-voz responde: nossas prioridades são a manutenção da segurança e depois nós vamos ter um novo governo, um governo islâmico afegão inclusivo, nos próximos dias. O jornalista pergunta: pessoas que não são membros do Talibã podem fazer parte deste governo? Ele responde: sim, nós consideramos isso porque nós falamos que será um governo afegão inclusivo. Isso significa que outros afegãos também poderão participar do novo governo, para que ele seja um governo islâmico afegão inclusivo. O jornalista pergunta: pessoas, incluindo eu, estão fazendo perguntas sobre a educação das mulheres. Essa foi uma das questões que os Estados Unidos priorizaram no Afeganistão e uma das coisas que poderia ser vista como legado ao país. Qual é a posição do Talibã sobre isso? Vocês vão controlar o país? O que vocês vão fazer em relação à educação das mulheres? Elas vão poder ir à escola entre os 12 e 18 anos? Vão poder ir à universidade? Ele responde: sim, sobre isso, nossa política é clara. E elas, as mulheres, vão poder continuar seus estudos entre o primário e o ensino superior. O jornalista pergunta: qual você acha que foi o motivo da sua ofensiva militar ter tido tanto sucesso? Pegou todos de surpresa? Você foi pego de surpresa pela rapidez com que tudo isso aconteceu? E por que você acha que teve tanto sucesso? Ele responde: porque nós temos raízes entre as pessoas. Porque nós sabíamos disso. O jornalista pergunta: vocês estão conversando com os americanos sobre a saída dos diplomatas pelo aeroporto? Ele responde: primeiro, nós dizemos aos americanos: eles não precisam esvaziar a embaixada, porque nosso alvo não é a embaixada. Nós vamos garantir segurança para a embaixada poder funcionar. O jornalista pergunta: então, quando você diz aos americanos que eles deveriam permanecer na embaixada e eles vão embora, como você interpreta isso? Você interpreta que eles não confiam em você? Ele responde: eles deveriam confiar em nós. Entre 1996 e 2001, os talibãs governaram o Afeganistão e trouxeram para o governo uma versão radical do islamismo, onde mulheres não poderiam trabalhar, estudar e nem viajar. E músicas, televisões e qualquer outra atividade que seja do Ocidente estava proibida em território afegão. Até shows e outros eventos culturais estavam proibidos dentro do país. O islamismo radical também fez com que o Talibã tentasse apagar a história da humanidade em território afegão. Os talibãs também permitiram que os terroristas se refugiassem em território afegão, como Osama Bin Laden após os ataques de 11 de setembro de 2001. Apesar do discurso e da promessa de um governo mais pacífico, dialogado e mais ameno, os talibãs não conseguem convencer o povo afegão, que está traumatizado com tamanha crueldade do regime de 20 anos atrás. O contraste disto: os talibãs são vistos brincando em um parque de diversões em carrinhos bate-bate em Cabul.
Em contrapartida, os afegãos no aeroporto internacional da capital afegã e nas estradas do Afeganistão estão tentando fugir a todo custo do país. Hoje, um avião americano que com capacidade de até 100 pessoas transportou 640 refugiados afegãos. A Organização Mundial da Saúde falou hoje sobre a crise no Afeganistão e disse que o tumulto que está ocorrendo no aeroporto internacional de Cabul está provocando um transtorno na chegada de mantimentos e suprimentos para a comunidade afegã. A Alemanha não está conseguindo ter acesso ao aeroporto de Cabul. Os Estados Unidos, a mesma coisa, tiveram até que suspender a sua transferência dos diplomatas americanos para voltarem aos Estados Unidos pelo aeroporto internacional de Cabul. Horas depois, a operação voltou e todos os diplomatas americanos estão fora do Afeganistão neste momento. Mas a situação no aeroporto internacional de Cabul não é nada animadora. Ao contrário, só piora a cada dia. A Organização Mundial da Saúde adverte: o aeroporto internacional de Cabul, com o tumulto em que está, não consegue receber aviões que levam suprimentos e mantimentos para o povo afegão. A crise só piora. Várias pessoas morreram tentando embarcar desesperadas em aviões que seguiam para fora do Afeganistão. Os Estados Unidos chegaram a suspender a sua retirada de diplomatas e até de militares. A Alemanha não consegue acessar a capital afegã pelo aeroporto por conta do tumulto. Tiros através do regime do Talibã chegaram a ser ouvidos nas proximidades do aeroporto para tentar evitar que a população saia do país. A situação só piora e mais imagens chocam o planeta da tentativa desesperada dos afegãos de fugir daquele que pode ser a volta do extremismo nas vidas de cada um deles. O Brasil não tem embaixada no Afeganistão, mas tem embaixada no Paquistão, que corresponde às atividades da embaixada brasileira, tanto no Paquistão quanto no Afeganistão. De acordo com o Palácio do Itamaraty, não há nenhum registro de brasileiro que pediu asilo na embaixada brasileira do Paquistão, que também responde pelas ações do Afeganistão. Bom, a China e a Rússia não veem problema em voltar a ter o Afeganistão controlado pelo Talibã. Enquanto o mundo assiste perplexo à volta do Talibã ao poder do Afeganistão, com as imagens de afegãos tentando fugir a todo custo do país, Rússia e China acham o contrário. A Rússia disse que não vê problema em o Talibã governar o Afeganistão. Já a China, através do jornal estatal, disse que o país respeita a decisão da população afegã, como se o Talibã voltasse para o poder através de um voto democrático. O Talibã invadiu Cabul no último domingo e assumiu o poder do Afeganistão ao expulsar as autoridades do país. A CNN trouxe hoje uma história macabra desta volta do Talibã ao poder do Afeganistão. De acordo com a reportagem da CNN, no último dia 12 de julho, integrantes do grupo Talibã no norte do país foram até uma casa de uma mulher com 3 filhas, uma mulher pobre que mora num vilarejo simples, com 3 filhas, exigindo que ela desse comida a pelo menos 15 integrantes do grupo extremista que estavam juntos naquele momento. A mulher se recusou devido às suas condições financeiras. Ela não tinha condições nem de se próprio alimentar, quanto mais fazer um banquete para pelo menos 15 integrantes de um grupo extremista como o Talibã. O resultado: diante de uma das filhas de 25 anos, os 15 integrantes agrediram-a através de goronhadas
usando as armas que os terroristas do Talibã utilizam, que são as armas AK-47. A mulher, mãe de 3 filhas, moradora de um vilarejo humilde da província de Faryab, no norte do Afeganistão, morreu na hora, por conta do extremismo e do escárnio provocado pelo grupo do Talibã. Com certeza, isso mostra que as mulheres estão vulneráveis agora, neste momento, no Afeganistão. E o grande temor é de que elas voltem a terem que ser obrigadas a se submeterem às leis radicais e islâmicas e completamente cruéis do Talibã, que uma vez elas passaram entre 1996 a 2001. A seguir você vai ter todas as informações sobre a crise pandêmica do novo coronavírus no Brasil. Nós já temos mais de 570 mil mortos provocados pela Covid-19. E ainda, o Supremo Tribunal Federal obriga o Ministério da Saúde a garantir doses de vacinas da Pfizer ao estado de São Paulo, para que a imunização em segunda dose dos vacinados com a vacina da Pfizer possam ser garantidas. A gente volta já. Do novo coronavírus no Brasil está tendo brigas até judiciais, para você ver o nível que a gente já está de crise, para você ver. O governo do estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral do estado de São Paulo, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal para que o Ministério da Saúde assegure doses de vacinas da Pfizer para todo o estado de São Paulo. A liminar foi concedida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que determinou que o Ministério da Saúde assegure doses de vacinas para a complementação da imunização completa de vacinados com a vacina da Pfizer que tomaram a primeira dose no estado de São Paulo. Tanto o estado de São Paulo quanto a pasta do governo federal vem divergindo com o repasse no número de doses das vacinas, tanto da Coronavac, quanto da AstraZeneca, quanto da Pfizer, quanto da Johnson & Johnson, para o estado de São Paulo, que recebe a maior parcela, a maior fatia em relação aos outros estados, devido ao estado de São Paulo ter a maior população do Brasil. Com isso, a Procuradoria-Geral da República entrou com essa liminar, que foi concedida agora há pouco, no final da tarde, pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. E, de acordo com a CNN Brasil, nós já passamos dos 570 mil mortos provocados pelo novo coronavírus. De acordo com o balanço divulgado agora há pouco, no começo da noite, pela CNN Brasil, nas últimas 24 horas tivemos 1.106 mortes e 37.613 novos casos provocados pela Covid. No total, o Brasil tem 570.598 mortos provocados pela Covid desde março do ano passado e mais de 20 milhões, exatamente 20.416.183 diagnósticos positivos de Covid-19 em território brasileiro desde o começo da crise pandêmica no Brasil. Você vai ter outras informações aqui no Ponto Direto a qualquer momento. O Expresso Direto volta amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite para você.